Pronto. Boa noite, Flávia, Ellison, estudantes da disciplina de Práticas de Pesquisa em Finanças, disciplina do 6º período do curso de Administração do IFPB, aqui aberta, né, uma aula aberta tanto a estudantes da noite como da manhã. Essa aula especificamente é da turma da noite, mas é também aberta a estudantes da manhã também. Boa noite, Matheus. Então, aqui nós estamos, né, hoje, segunda-feira, 21 de março de 2022, dando sequência ao nosso experimento, informando a você que as atividades referentes ao fichamento estão com a sua correção em andamento, né? Então, por ordem alfabética, né? Quem vier antes já está recebendo aí os feedbacks do próprio Classroom. E aqui dou as boas-vindas, né, a quem já está presente na aula ao vivo, como quem vai assistir a gravação. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu começo, né, fazendo apenas um esclarecimento a respeito do acesso a essa aula, né? Sempre é o mesmo link. Boa noite, Ana Carolina, né, também, que chegou agora também. Então, esse acesso você tem duas formas, né, de ter acesso à aula, que é através do Google Agenda, certo? Normalmente chega uma notificação do Google, né, se assim você tiver programado. E aí aqui você já tem o link, né, tanto aqui no local, deixei, né, como também no próprio texto. Como também está logo aqui, né, é o primeiro material da sala. Certo? São várias formas, né, de você ter acesso. E aí, quando você clica, você vai ser perguntada, né, perguntado se você quer abrir o aplicativo, se você tiver baixado, né, que é o meu caso aqui, certo? Aí ele mostra, né, também as janelas que estiverem abertas. Então, eu estou acessando aqui, né, pelo próprio aplicativo. E você pode decidir também ser pelo próprio navegador, certo? Então é isso, é apenas um esclarecimento sobre o acesso à aula e um pedido, né, para que nós possamos estar fazendo esse acesso a partir das 20 horas, certo? Pontualmente, para que nós possamos aproveitar ao máximo, né, o nosso tempo. E aqui, dando as boas-vindas também, né, a Amanda, Juan. Então, nós estamos em uma etapa de realização, né, de um experimento, né, você respondeu um formulário, e a gente vai estar na sequência aqui tratando esses dados. Então, a gente vai ter aqui, na sequência do nosso programa, veja que nós estamos tratando a primeira atividade, né, você vai receber, há estudantes que já estão recebendo os feedbacks, está em andamento, certo? As correções, tanto na turma da noite como da manhã. E
atualmente nós estamos nessa etapa de discutir os resultados do experimento e já envolvendo também a linha de avaliação de empresas, do comportamento de organizações. Então, nós estamos tendo como base, né, alguns artigos que eu vou deixar também aqui na nossa sala, né? Há materiais de leitura. Eu vou deixando, tudo você já encontra, certo? Na pasta chamada Bases Teóricas, certo? Todos vão estar aqui, mas aí eu vou deixando também nos tópicos que nós vamos trabalhando, para que você possa fazer, né, as associações, ir lendo, né, e se apropriando do conteúdo das pesquisas. E uma dessas leituras foi o capítulo 2 do livro do Dan Ariely, Previsivelmente Irracional. Deixa eu abrir aqui ele em outra janela. E assim nós temos algumas bases, né, para o experimento que foi feito, no que diz respeito à âncora, esse efeito, né, da ancoragem. E o artigo que vai aprofundar um pouco mais dessa questão dos vieses é o artigo do Silva e Souza, Finanças Comportamentais e Heurísticas. E aí eu vou deixar esses dois artigos, certo? Um na perspectiva pessoal e o outro na perspectiva organizacional, que também termina sendo pessoal, porque as organizações são formadas por pessoas. Então, sempre a avaliação vai depender das pessoas. Não dá para ser só indicador numérico. Não dá para ser só índice de liquidez, de rentabilidade, margem. Sempre vai ser também a maneira como as pessoas interpretam esses resultados e enviesam essa análise. E esse viés pode ser previsto, como é abordado por Dan Ariely aqui, né? No livro todo, né, dele, ele vai mostrar resultados de experimentos que levam à identificação desses vieses. E um deles é o efeito da ancoragem. Então, um exemplo que ele traz é justamente de precificar o valor de um produto. E aí ele faz já essa pergunta aqui, ó. Será que o cérebro humano é programado igual ao dos gansos, né? Será que nossas primeiras impressões e decisões ficam impressas no cérebro? Como é que essa impressão se desenrola na nossa vida? Quando encontramos um produto novo, aceitamos o primeiro preço que aparece em nossa frente? O que é mais importante, será que esse preço, que no jargão acadêmico chamamos de âncora, surte efeito de longo prazo em nossa disposição de pagar pelo produto dali para a frente? Então, é o caso que a gente, inclusive, estava tratando, né, na aula anterior, sobre um apartamento de 47 metros quadrados, porque é perto da praia, custar 1 milhão. Então, e as pessoas, né, são dispostas, né, a pagar por esse produto que não necessariamente indica o valor do imóvel em si, mas pode se tratar simplesmente de uma especulação de mercado. Quando você vai comprar qualquer imóvel, já é colocado ali um valor, né, de referência. Tem essas características aqui, e aí vai ser, digamos, 300 mil, e aí a negociação fica em torno daquele valor.
variando, né, digamos, 270 mil a 330, ou começa estipulando em 330 e do outro lado colocando 270, são as âncoras. E isso se aplica a qualquer produto. Aqui ele trouxe o exemplo, né, do vinho Cottage do Rhône 98, como eu já tinha comentado com vocês, e as pessoas foram influenciadas pelos 2 últimos dígitos do seguro social e precificaram o vinho de acordo com esses 2 últimos dígitos. Então não dependeu, né, de ser uma safra mais antiga, né? Foi baseado, né, o valor foi baseado, né, foi influenciado por uma âncora que não tinha nada a ver com o produto. E aí ele vai trabalhando nessas ideias, né, vai trazendo mais exemplos, né? Então vale uma leitura desse capítulo e a gente vai sempre fazer alusões a esses materiais, certo? Então vão sendo aí tanto artigos, né, como capítulos de livros, resultados das nossas pesquisas. E é o momento que a gente começa a trabalhar com dados, certo? Esses dados resultantes inicialmente do nosso experimento. Em que consistiu o experimento? Veja aqui a nossa atividade, a primeira parte, né, dessa atividade, lembrando que não era a nota, né, não é. Fechei ontem, né, para que hoje a gente pudesse, né, consolidar os resultados, mas veja que é sem nota, né, só a resposta em si, né? Ela é uma base para que nós possamos então ter a nossa próxima atividade individual. Mas eu quero que primeiramente vocês já tenham a nota do fichamento já lançada, né, no SWAP, inclusive, para que nós possamos seguir com as nossas atividades avaliativas. Então, ela vai estar aqui, certo? E lembrando aqui, né, do nosso evento que ficou para amanhã, é o evento de como declarar o imposto de renda, certo? Quem ainda não fez a inscrição e tiver a oportunidade de participar, pode participar conosco desse momento. Se tiver condição, né? Se não for atrapalhar você também, né, no acompanhamento das suas aulas. Então, o formulário já foi fechado, né? Quem não respondeu, não se preocupe, né? Não vai haver nenhuma sanção por isso. E as respostas já foram consolidadas, tanto com a turma da manhã como da noite. E esses foram os formulários. Então, a aula de hoje consiste, né, em nós comentarmos os resultados e, em seguida, né, continuando a abordagem da semana, nós trabalharmos, né, as ideias desse artigo e logo mais eu deixar para vocês o enunciado, né, da atividade 2. Então, essas são as nossas atividades, né, no plano instrucional. E o formulário foi composto, explicando a vocês, né, de uma maneira mais detalhada, e agora podendo revelar alguns aspectos que foram colocados, né, nesse experimento. Nós tivemos
um grupo de aplicação e um grupo de controle. E qualquer observação, certo? Fiquem à vontade aqui para participar, certo? É só interromper ou colocar a sua observação no chat aí, certo? Então, é interessante que vai ficando aqui o registro também das aulas anteriores, né? Então, vejam que o que a gente estava discutindo, né? Ó, vai ficando registrado aí. Isso é legal. A aula da manhã, né? A gravação da aula da manhã, vai tudo ficando aqui. Isso é interessante. E aí, eu acho que André falou novamente alguma coisa, tá naquele mesmo probleminha, viu, André, do áudio, né? Aí eu vi que ficou piscando, mas eu não escutei, certo? Então veja que o experimento teve inicialmente, foi colocado, né, como sendo do grupo de pesquisas, e aí nós temos inicialmente, né, a indicação do turno, você não é identificado ou identificada na pesquisa, e aí nós temos um perfil socioeconômico composto por informações sobre o gênero, né, envolvendo sexo, orientação sexual e identidade de gênero, e assim a gente já ter também um modelo para que nós possamos envolver essas opções nas nossas pesquisas em geral, para que as pessoas sejam contempladas nos resultados, né? Porque a gente tende, né, a perguntar só do ponto de vista do sexo, né, e ficar só nessas opções, né, feminino e masculino, e a pessoa não ser contemplada. Ou às vezes a gente até deixa aberto e não coloca mais nada, né, e às vezes a pessoa fica intimidada, né, de responder questões que a gente ainda está buscando melhorar como sociedade, né? Então, eu já deixo aqui também como um modelo também de aplicação. Eu fiz algumas pesquisas sobre a forma, né, de a gente envolver essas opções também. Então, quanto à orientação sexual, quanto à identidade de gênero, e assim a gente poder também proceder em outras pesquisas. E a idade, né, como eu já tinha explicado a vocês, normalmente a gente não coloca a pergunta diretamente, porque tem gente que vai ter uma certa resistência, ou até não lembrar, né, é mais fácil lembrar do ano de nascimento e também revelar, porque não vai dizer necessariamente quantos anos tem, e então é isso, né, fica uma informação melhor de coletar. Estado civil, né? Aí você pode dizer, né, professor, sempre as mesmas questões, né? Eu já respondi isso no termômetro, quando eu fiz a pesquisa no outro período. Eu respondi agora na questão de felicidade na vida e no trabalho. Eu teve que repetir, né, de novo essas questões. Então, toda pesquisa, em toda pesquisa, a gente realmente precisa cruzar os resultados com o perfil. E o perfil muda constantemente. Então, pode ser que você tendo realizado, né, já tendo respondido essas perguntas, quando você respondeu sobre o termômetro no período anterior, que de lá para cá você tenha se casado, né? Então, lá você disse que era solteira ou solteiro e agora você é casada ou casado, né? Então, é um exemplo de mudança, né? Você mudou de faixa etária, quer dizer, aqui já a ideia, né, veja a importância da gente colocar o ano de nascimento, né? Se eu perguntasse a idade,
aí já seria diferente, né? Mas o ano é só a gente sempre atualizar a fórmula, né? 2022 menos o ano. Então é isso, né? Sempre essas questões são importantes de a gente perguntar e aqui de a gente também cruzar com o que for de foco da pesquisa, né? Então essa pergunta de perfil, essas perguntas de perfil compuseram os dois formulários. Até aí é tudo similar. Quando chega aqui, é que a gente tem o grupo de controle. Então, o experimento consiste nisso, em nós termos dois grupos, por exemplo, em que um grupo tenha um estímulo diferente do outro e os resultados sejam comparados. Ou seja, é um estudo controlado, em que o comportamento é observado a partir de estímulos. É algo parecido com o que Dan Ariely relatou nessa questão aqui do preço do vinho, que é influenciado pelos dígitos do cartão de crédito, certo? Inclusive, o pessoal achou, né, o pessoal que foi pesquisado achou que isso seria um absurdo, né, que eles não seriam influenciados, mas foram influenciados. E agora imagine que você está avaliando uma empresa. Primeiramente, explicando que a margem líquida não é o único indicador para você ter um parecer sobre a empresa, mas não é isso que está sendo colocado em discussão nesse momento. E sim, se você acha que a partir dele, vamos supor que ele fosse o único indicador existente, se você considera que é um indicador razoável, que a empresa foi bem avaliada, que a empresa teve um bom desempenho. Veja que, se não me engano, né, aí o que vocês responderam na turma da noite foi esse. É, noite, né? Então é o seguinte, no exercício de 31 de 12 de 21, a empresa de bebidas Ambev apresentou margem líquida, que é o lucro líquido dividido pela receita líquida, de 17%. Então, de onde veio esse indicador? Eu fui no site institucional, né, naquela área de relações com investidores da Ambev, e coletei os resultados, né? A gente pode ter muito mais aí de vários outros, né, indicadores. Mas aí foi considerado, né, o do quarto trimestre de 21, lucro líquido dividido pela receita líquida, certo? A gente pode ter vários outros aí. E, inclusive, a gente vai continuar comentando esses resultados, né? A gente vai depois comparar as empresas que foram colocadas aí e ver outros indicadores. Mas aqui é o seguinte, a gente teve esse resultado, certo? Ele veio daí. Em seguida, você tem a âncora. Veja que aqui está salvo, né, com o nome de menor. Foi o grupo que teve a âncora menor. O outro grupo teve a âncora maior.
Esse foi o que a turma da noite respondeu e esse foi o que a turma da manhã respondeu. Veja que na turma da noite, que teve a âncora menor, a Ambev teve a margem líquida comparada com a margem líquida da farmacêutica Drogasil. Dois setores que, não vou dizer assim, que não tem nada a ver um com o outro, porque pode ter algum tipo de relação, né? Mas, a princípio, né, não são relacionados. Que pode um fator em comum afetar ou beneficiar os dois, né? Como a pandemia, né? Que na verdade a pandemia prejudicou mais a Ambev do que a Drogasil, né? Que as pessoas continuaram demandando produtos de farmácia. Já bebidas não, né? Então Será, professor? As pessoas não. mais tempo dentro de casa, só acho que caiu muito. Ah, é verdade, Flávia, é verdade. Pensei aqui rápido, né? E tive um viés. Acontece. Muito Não, bom, é muito porque bom. quando eu fui fazer o exercício, eu pensei nisso, entendeu? Tipo, as pessoas passaram muito mais tempo dentro de casa, privadas da liberdade de sair, de ir para os bares, né, de se divertir fora de casa e tal. E aí eu tive o insight diferente. Justamente, o meu insight foi justamente o contrário, dizer assim, eu acho que a galera bebeu mais e bebeu muito mais em casa. É verdade. É. Ou seja, o Guaraná Antártica aí, né, foi e outras, né? Realmente, o que provavelmente teve, né, um desempenho. Aí você pensa, né, alimentos, bebidas, farmácia, né, algo que terminou sendo um fator de beneficiar, né? As de turismo, por exemplo, né, que tiveram um desempenho pior, né? Mas foi bem observado aí por você, né? Foi muito boa a colocação, realmente. André? Seu áudio, viu, André? Só tá sem áudio. Assim que você verificar aí, só falar, certo? E agora, tá ouvindo? Agora sim, agora sim. Toda vez ele configura aqui um negócio muito estranho. É, principalmente, professor, a questão de farmácia, porque com essa pandemia, alguns medicamentos tiveram um consumo elevadíssimo. E muitas vezes você chega na farmácia. Meu pai passou mal, eu levei ele na UPA. Quando eu saí da UPA, era por volta de 1 hora da manhã. Aí eu tive que comprar os remédios antibióticos, que já estou na rua, vou lá. Fui naquela farmácia Pague Menos da Epitácio, ali que é 24 horas aquela no começo da Epitácio. Tinha fila para entrar na loja de 1 hora da manhã, fila. Então a questão de farmacêutico mesmo realmente cresceu demais. Isso é verdade. Pronto, então é um fator em comum, né? Aí não quer dizer que um setor não tem aí, né, nada. Quando eu falo assim de. A gente tem que ter cuidado com algumas expressões, né? Pode haver relação diante do fator sanitário, econômico, né? Fatores sistemáticos, né? Que afetam a economia toda, beneficiando ou prejudicando, né? Então, a pessoa ficou mais em casa, bebeu mais, beneficiou a Ambev. Demandou mais medicamentos, beneficiou a Drogasil. Então, pode haver uma relação nesse sentido, por um fator externo que influenciou as duas. Agora, um caso é o setor de bebidas, né, e um outro de saúde, né, de farmácia, né? Então, você vê que, de uma maneira direta, a princípio, né, a gente não vê a relação. Ou que ainda, né, ainda que fosse, né, do mesmo setor, mas há outras variáveis que precisam ser levadas em consideração. Mas aí veja que
a margem líquida da Drogasil foi de 2,71%. E aí, emita seu parecer sobre a margem líquida da Ambev, a gente volta à Ambev, com a pontuação de 1 a 5. E aí, vocês avaliaram. Em seguida, né, se compraria ações desta empresa. Depois, a gente já tem uma etapa que também foi comum aos dois grupos. A definição do perfil analítico ou heurístico. Isso a gente já vai tratar na próxima aula. Depois de uma prévia leitura recomendada do artigo de Silva e Souza, que vai estar lá no tópico da semana, certo? Que é esse. Tudo já está na pasta aí para vocês, né? E outros também que vocês têm interesse aí de ir explorando. E a gente está nessa etapa de buscar um pouco de aprofundamento nas finanças comportamentais. E cadê aqui o pronto? Agora vejo outro grupo. O mesmo indicador da Ambev e agora a comparação com a Petrobras, certo? A empresa petrolífera Petrobras apresentou esse mesmo indicador e no mesmo período no valor de 23,64%. Emita seu parecer sobre a Ambev com a pontuação de 1 a 5. Então veja que em um caso a Ambev foi comparada com uma âncora menor e no outro caso foi comparada com uma âncora maior, certo? E aí se pediu um parecer da Ambev, certo? Os resultados, primeiramente, né, vieram do link, e aí você tem também, lembrando, né, só uma dica interessante, todos os produtos do Google, quando você está no e-mail ou quando você está no Classroom, certo? Você tem acesso, né, aos aplicativos e aí você pode buscar os formulários, por exemplo, como outras, né? Como outros, outros aplicativos também. E aí vem em que conta você está logado, né? Às vezes a gente tem várias contas de e-mail e disso depende, né, de a gente achar arquivo no Google Drive, né, no formulário, na agenda, né? Aqui você encontra tudo, certo? Só uma dica aí para acessar. Então, veja que vou pegar esse aqui como exemplo, perfil analítico e heurístico, no grupo de controle, as respostas foi gerada, né, uma planilha dessas respostas. No caso, a planilha já foi criada, certo? Aí eu já tinha, mas quando você vem aqui, se ainda não for criada, ele vai ter a opção, né, criar a planilha. Mas aí eu já tinha feito isso pela manhã. E aqui você pode converter, né, pode fazer o download, aliás, ele já está, né, no formato de planilha, só que planilha do Google aqui. E aí é ideal que a gente trabalhe no formato do Excel, né, o XLX, XLSX. Certo? Então, foi feito o download das duas e elas foram consolidadas nessa planilha. Vou fechar aqui.
Então, aqui ficou as respostas da manhã e as da noite. E aí a gente teve uma amostra de 40 estudantes, certo? Aqui eu acrescentei essa coluna, né, chamada respondente, porque é interessante que a gente tenha a identificação, não da pessoa, né, não revelando a pessoa, mas só um código, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, certo? Para que a gente possa ir tendo a caracterização, né, daquelas respostas e aí poder identificar, né? De repente a gente mudar aqui a ordem, aí fica sempre aquele mesmo código para essa pessoa. E aí a gente chega na questão 9, sobre o parecer, que foi dado. Claro que com as âncoras diferentes, né? A turma da manhã foi a âncora maior e aqui a da noite a âncora menor, certo? E aí as outras informações. A idade, né? Que foi 2022 menos a resposta. E aí você já vai tendo base para o que a gente vai sempre considerar esses formulários que foram aplicados e vai usar como modelo para nós analisarmos os resultados das pesquisas que ainda serão realizadas dentro de cada linha, certo? E foi gerado, né, uma tabela. Eu vou só pegar aqui essa. Eu vou deixar só essa parte, né? Porque as outras foram diferentes, né? A empresa, aí deixa só. Vou deixar aqui só essa parte. Ficar tão grande, né? Aí o. Pronto. E aí foi gerada uma tabela dinâmica, né? Você vem aqui no menu Inserir, tabela dinâmica, e aí vai selecionar, né, toda a base. Ele já estava selecionado, eu tinha feito esse procedimento pela manhã, mas é selecionar, né, toda a base, pode ser com o mouse, né, como com aquelas setas, e aí gerar a planilha, certo? E aí todas as respostas vão ser codificadas aqui. A âncora, né, o sexo, a idade, até as perguntas de perfil analítico e heurístico. A nossa variável de interesse é a questão 9. Emita seu parecer sobre a margem líquida da Ambev. Num caso, né, num grupo, sendo comparado com a Drogasil, e no outro sendo comparado, tendo desempenho comparado com a Petrobras. Quando a gente clica aqui, ele já mostra os valores e normalmente ele coloca a soma. Você pode dar 2 cliques aqui ou vir com o botão direito aqui, ó, configurações de campo, média. A gente pegar o resultado médio. Então veja que ele já fica na escala aqui de 1 a 5, 3,92, 3,925, né? Mas a gente ainda não relacionou com nada. Você pode filtrar, você pode colocar em linhas e colunas, né? No caso aqui, o que a gente quer é comparar grupos. Então a gente vai lá na âncora e coloca na linha, certo? Então nós estamos comparando o grupo que teve a âncora menor
com o grupo que teve a âncora maior. Com isso, a gente pode gerar, a gente já vê aqui, né? E o que teve a âncora menor teve uma média maior da lucratividade. Lembrando que o que está em discussão não é se a margem líquida, né, é o melhor indicador ou não, é a gente avaliar a ancoragem. Então, aqui, a gente gera um gráfico, vou colocar aqui o de coluna, certo? E aí, veja o resultado, né, aí. Não precisa disso aqui. Então, veja que o grupo que foi comparado, né, quando a Ambev foi comparada com a Drogasil, que foi visto aqui, né? O 17% foi visto como bom quando ele foi comparado com 2,7%. Mas quando foi comparado com um maior, né, com 23,6%, relativamente foi visto, né, como teve, né, uma média de lucratividade menor, que foi visto, né, relativamente o que foi colocado a âncora e ela influenciou no resultado. Então, de dois setores não diretamente relacionados, uma de bebidas, né, bebidas com farmácia, outro bebidas com petróleo. Então, se fosse alguma empresa, sei lá, produtora de álcool, né, de produtos que sejam, né, derivados do petróleo, né, aí faria mais sentido, né, a gente comparar, né, com a Petrobras. Mas foi, né, bebidas, saúde, né, bebidas e petróleo. E aí, lembrando, né, a gente pode ver associações mais indiretas, né? Sei lá, a pessoa beber muito e passar mal, precisar de medicamentos. Pode haver, né, uma relação. O que eu falo é serem setores diferentes, né? Mas não quer dizer que não tenha nada a ver, né? Pode haver um fator em comum, mas a princípio a gente vê como setores distintos. Então, se a gente vê, né, números de um cartão influenciando o valor de um vinho de 98, você verifica também, nesse caso, né, da avaliação empresarial, né? Então, esse foi um dos resultados, né, que a gente pode trazer esse indicador, né, dessa ancoragem. E aí eu queria ouvir um pouco vocês, né, das impressões que vocês tiveram também, né, desses resultados, né, o que é que vocês enxergam nessa diferença, né, que foi vista aqui e os cuidados que a gente precisa tomar, né, na avaliação das empresas, porque muita gente está aí fazendo negociações de volumes exorbitantes, né, em dinheiro, muitas vezes com os fundamentos incorretos, né, do que realmente está sendo base de valor. É aquela ideia, né, de um apartamento né, André, aí o apartamento de 47 metros quadrados da pesquisa que você tinha feito, né, na aula anterior,
ser 1 milhão, né? Será que isso é valor mesmo? Então, são questões para a gente discutir, trocar ideias. Então, a abordagem vem até aqui, certo? E aí eu quero ouvir vocês agora, né? Começar aí por André. Professor, porque assim, o modo que eu vejo é assim, tudo é grande ou pequeno de acordo com o que a gente compara, né? E assim, e comparar, como o senhor disse, duas empresas de ramos diferentes é complicado, principalmente porque a gente vive um ambiente um pouco incerto, principalmente a questão da Petrobras, né? O governo está falando aí, hora diz que tem que controlar o preço dos combustíveis, hora que não tem que controlar. Então, se a pessoa investe maciçamente na Petrobras e o governo, de repente, faz uma troca no comando da empresa, muda a forma de precificar o combustível, as ações vão cair vertiginosamente. Do mesmo jeito, a questão da Ambev, né? Existem outros players no mercado de cerveja. E pode ser que algum outro player do mercado de cerveja faça alguma jogada ambiciosa e joga as ações da Ambev para baixo. Assim, acho que o interessante seria comparar elas com elas mesmas ao longo do tempo. Ou seja, esse é o ponto de vista racional, certo? Que é o comum, né? Que a gente, ao avaliar, a gente tenha, primeiramente, essa visão setorial, né? Que a gente busque empresas similares, né? Até para quando uma empresa está começando, né? Que não tem muito histórico, né? E está começando a ser avaliada, a base é justamente comparar com o setor e que seja o mesmo setor, né, da empresa. E, e aí, intencionalmente, essa é aquela ideia também de um número, né? Às vezes isso acontece até inconscientemente. Aqui foi colocado intencionalmente, né, como grupo, estimulando os grupos, né, fazendo um grupo ser influenciado por um número de outra empresa, de um setor não relacionado, e aí avaliar. Sendo que isso acontece o tempo todo, né? As pessoas avaliam por algo que não é não é uma base racional de avaliação. Não estão se fundamentando no que realmente é base de valor, de valor fundamental, né? Não estão sendo racionais e investem muito dinheiro por causa de um apego, por causa de um afeto que tem com aquela organização, como a gente já exemplificou aqui, né? Eu até citei um caso pessoal, e, e é isso, né? Realmente a ideia era colocar nessa comparação. A gente sabe que é um absurdo, mas é o mesmo absurdo também que a gente vê naquela ideia dos dígitos, né? E aí, esses autores de finanças comportamentais, né, de psicologia econômica, trazem outros casos também, né? Daniel Kahneman, no Rápido e Devagar, ele cita alguns exemplos de você ter aquela caixinha de contribuições e fazer testes com as pessoas que faziam doações ali. Quando tinha uma imagem de um rosto, né, olhando para a pessoa, as pessoas tendiam a contribuir mais do que quando não tinha essa imagem. Então, é, é bem isso, né, de a gente inconscientemente ser influenciado por algum estímulo que nos leve a decisões que, nesse caso, né, é algo que não prejudica, né, é algo até bom, né, fazer uma doação e tal. Mas isso pode até ser base para que as pessoas que buscam doações se utilizem, né, dessas técnicas. Então,
que mais, né, que a gente pode trazer, né, algum outro exemplo que vocês queiram trazer? Agora, só para a gente colocar também na discussão, né? Além, André, dessa questão de você estar comparando, né, com setores diferentes, né, o mesmo indicador, ainda que fosse de um setor relacionado, ainda assim seria um absurdo você tomar uma decisão só na margem, porque há outros indicadores também, né? Liquidez, rentabilidade, a margem é um indicador de rentabilidade, né? Mas você tem também o ROI, o retorno sobre o patrimônio. Você tem o fluxo de caixa livre, que foi, inclusive, um dos indicadores naquele trabalho, né, que, inclusive, você fichou, né, e outros estudantes, né, também ficharam métodos de comparação, né, entre métodos de avaliação de empresas. Se aborda, né, também sobre os indicadores que podem ser utilizados para avaliar. Pode falar. Principalmente, professor, porque até onde eu sei, uma parte dos lucros da Petrobras também foi inflacionada porque ela vendeu ativos. Teve a privatização de algumas refinarias e a privatização da Transpetro. Então, ela teve um lucro, a margem de lucro maior também, não só por causa do aumento de combustível, porque também vendeu ativos. E esses ativos não vão ter retorno no futuro. Então, às vezes, você pode pegar uma empresa que está inflacionada porque teve uma venda de ativos, teve alguma coisa excepcional e não vai se repetir no futuro. Exato. Por isso que a gente não deve, né, apenas ter um único indicador, né? A gente precisa relacionar, ver também o que foi feito, né? Quais foram as ações que levaram, né, às vezes é um resultado que foi mais especulativo do que de valor fundamental, né? Então, a ideia é essa mesmo, né? A gente buscar as bases racionais, né, daquele resultado. Agora, saber que vai haver saber que vai haver sempre a influência desses aspectos enviesados e essas pessoas sempre vão estar no mercado exercendo influência sobre o desempenho, né, das empresas, que é o que normalmente se conhece como efeito manada. Acontece um evento desses, como o que foi citado agora, né, que André citou, e um monte de gente por trás, né? A empresa teve esse procedimento, né, melhorou a margem, então, às vezes é uma notícia, né? E todo mundo vai ver que o preço começou a subir, um monte de gente vai atrás disso. Até que chega o momento, né, de ela voltar, ela tem a chamada bolha especulativa, né, e depois ela retorna ao valor médio, né? Então ela vai oscilando e depois ela volta ao seu patamar normal. E aí quem entrou, né, lá achando que ela foi subindo, né, estava em 30, foi 40, 50, 60, e muita gente vai entrar aqui comprando, né, sei lá, 50, 60, mas já começa a cair. Então, é a especulação. E sempre a gente vai ter pessoas atuando, né? Ou seja, o irracional é previsível. Por isso que Dan Ariely traz esse termo, né? Previsivelmente irracional.
Mais alguém gostaria de trazer algum outro exemplo, até alguma dúvida, né, sobre o resultado que foi mostrado aqui? Veja que aqui nós visualizamos, né, os nossos próprios vieses. Aqui a gente vai ter a oportunidade de continuar discutindo esses resultados e todo tipo de levantamento, né, que já foi possível realizar aí, a gente fez, né? Agora a gente só vai analisar dados e ter base para as nossas pesquisas futuras, tá certo? Então, agora é a gente seguir já tratando, né, esses dados. Não se preocupe que não vai ter agora outro formulário chato desses, né, para a gente responder pesquisa, né? Agora a gente vai desfrutar desses resultados, né? Ver a beleza científica agora. E até essa questão irracional é, é interessante, né, de a gente ver. Tem um brilhantismo nisso também, porque a gente vê o fator humano, né, e vê que todo mundo está sujeito a isso. Então, isso é brilhante, né? Eu acho isso espetacular. A gente vê, né, as nossas próprias limitações, né, mostrando a nossa humanidade. Vandenberg, pode falar, Vandenberg. Boa noite. Tá ouvindo, pessoal? Boa noite, estou ouvindo, pode falar. Eu achei bastante interessante aí essa pergunta, né? E aí, quando eu me deparei com ela, eu lembrei daquela questão que o senhor já tinha falado, que esse não seria o único indicador para a gente avaliar, né? Mas, como a pergunta em si, ela só falava desse único indicador, e realmente foi até, digamos, injusta a comparação. E era muito um alto demais e outro bem baixo, então ficou claro que a maioria ia escolher, no caso da âncora menor, da ancoragem menor, a Ambev, né? Assim, pelo menos quando eu vi, eu digo, não, acho que essa daqui, com certeza, só julgando por esse indicador, vai ser a Ambev. Não, não é uma empresa, assim, é de longe, no meu caso, uma empresa para se investir. Eu não consigo investir nela, não sei por que motivo, mas não consigo. E aí eu lembro que Eu invisto nela toda semana, meu amigo. Eu fui comprar cerveja. Eu invisto nela como cliente. Então eu investiria nela numa boa. tá certo. Eu concordo plenamente. Já que você, além de ser sócio dela, você ia ser um sócio exemplar, né? Com certeza. Mas assim, eu nem sou nem consumidor do produto, então também já não daria muito certo. Nem do refrigerante, nem muito menos da cerveja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que é interessante porque eu lembro-me de quando eu fui, a primeira vez que eu fui investir em alguma coisa, por exemplo, num fundo imobiliário. E aí o primeiro indicador que eu analisei só foi o dividendo. E daí um tempo depois que eu comecei a analisar, eu vi que aquele fundo, ele só tinha um ativo. Eu digo, caramba, como foi que eu investi num negócio que só tinha um único ativo? E aí, se esse ativo ele não tiver ocupado, como é que esse imóvel ele vai me trazer um retorno em dividendo? E aí depois fiquei pensando que tem muito mais coisa para a gente analisar, ao invés de simplesmente um único indicador, inclusive também que seja os dividendos, né? Mas é isso aí, eu achei bastante interessante essa simples pergunta que contribuiu bastante para a gente se tocar. Isso, muito bom. E aí, duas observações, né, que a gente pode fazer. A questão da margem líquida, considerando, né, que existem vários outros indicadores interessantes para serem considerados, né? Se for, tem gente que ainda faz pior, Vandenberg, não olha nem quanto foi o lucro em relação à receita, mas só se teve lucro ou não. Já acharam que foi uma maravilha porque deu lucro, né? Ou seja, em relação ao lucro
de forma isolada, né, a margem já é algo melhor, mas ainda assim limitado, né? A avaliação econômico-financeira tem um conjunto, né? Liquidez, endividamento, rentabilidade, atividade, né? Então, é muita coisa. E então é bem pertinente, né, quando você fala que é injusta, né, essa comparação só com base nesse indicador, né? Agora, não necessariamente ter 2,7% significa que é um resultado ruim. Agora, na comparação, e olha que nem foi colocado, né, pedido assim, em relação a ela, não, só foi colocado lado a lado, assim, junto, né, que era do propósito, do próprio experimento. E aí influenciou, como se fosse até, inclusive, se fosse, colocasse ali, né, o cartão, olha esse número aqui, né, terminaria, se fosse maior ou menor do que aquela margem, né, de repente ele influenciava também. Outra observação é do fundo, né, ter um ativo, a própria ideia de ser um investimento no fundo, é ele já ter a diversificação, porque se ele é com um único ativo, ele termina não protegendo do risco. Então, é interessante você trazer isso também, né, vendo como um fator que foi prejudicial, né, porque qualquer coisa que acontecer com aquele ativo, ele não está sendo compensado pela variação de outro ativo em uma direção contrária, né? Então, a diversificação faz com que o desempenho ruim de outro seja de um, né? Seja compensado pelo bom desempenho do outro. Se todos os ovos estão na mesma cesta, todo o seu dinheiro está num ativo único. Então, a cesta cai, todos os ovos quebram. Já se ele está distribuído, não. Então, não colocar, né, todos os ovos na mesma cesta. Então, são questões para a gente abordar do ponto de vista racional, mas que termina não sendo o que a maioria das pessoas faz, né? Então, é isso que a gente precisa estar aqui como analistas de empresas, né, de investimentos, seja realizando consultoria, seja no papel de investimento, seja no papel de cliente, né, aí também, precisamos levar em conta a diversidade de indicadores e até a sujeição das pessoas a esses vieses, como fazendo parte da própria estratégia de investimento, né, até levando em consideração como que vão existir essas pessoas que vão levar o preço para um ou outro patamar que a gente pode aproveitar, né, a oportunidade. Ou seja, o que é previsivelmente irracional. Mais alguém gostaria? Então vamos... Professor, Oi, Vanderberg. essa questão que você falou aí da bolha especulativa, ela é quase como se fosse uma pirâmide, né? Ou eu estou viajando nas ideias? As operações são distintas, né? Mas é a ideia de o que diferencia, né, um do outro é que nesse caso aí das ações, né, você já tem um produto e é um produto viável, né, em negociação e teve apenas um valor que não condiz, né, com o desempenho de quem faz aquela emissão, né? Então, uma Petrobras, digamos, né, valer 30 e você está pagando 60. A pirâmide, né, é a ideia de haver também, né, perdas relacionadas a um valor que foi colocado, né, que vai depender de outras pessoas entrando para quem já estava, né, ter o ganho, né? Tem uma similaridade, né, porque quem já comprou a ação e vai entrando, né, novas pessoas, vai fazendo, quem
entrou antes ter, então faz sentido quando você traz essa comparação, apesar de serem produtos distintos, né? Mas é a ideia, né, de quem já está se beneficiar de quem está entrando e já não tem mais valor, né? Já está entrando só para perder. Então faz sentido, realmente. E aí eu lembro de uma frase do meu orientador, que foi meu orientador, o professor Pierre Lucena, né? Que a gente até fez aquele momento lá sobre o valuation, né, das startups. Se você vai entrar em alguma coisa, você tem que pagar, né, para entrar, já sabe que isso aí é uma furada. Então você vai começar a trabalhar em algo, né, que você tem que pagar, né, para poder depois ter. Claro que a gente tem as opções, né, de investimentos, né, de aplicação, mas não é isso, né? Ali é um trabalho, né? E outra coisa, né? Ainda não inventaram, ele disse isso também, né? Ainda não inventaram outra maneira de ter muito dinheiro do que trabalhando, né? Então, há quem tenha, né, também a visão dos aspectos de vantagem, né, desse tipo de operação, mas a minha posição, na minha visão, é essa. Mas faz muito sentido, Vandenberg, quando você compara, é a ideia de quem já estava lá, né, já se beneficiar com quem está entrando. Então, mais gente entrando, comprando a ação, vai fazendo aquele valor subir, vai fazendo quem já estava lá, né, vender. A pessoa comprou, né, a 30 e ele vai chegar a 60 por causa de um monte de gente que entrou na manada. Então, quem vender a 60 teve um ganho aí por ação, né, de 30, dependendo do lote, conseguiu um ganho significativo. O que mais? Eu acho que dessa questão aí é realmente como o senhor falou aí, né? Assim, como a pessoa vai sendo influenciada aí o preço já está tão alto que quem comprou mais um pouco abaixo vai querer sair com o lucro. De fato, quem comprou lá em cima nos 60, coitado dele. E aí quando desabar tudo, já sabe, né? O cara vai ficar ali esperando, ou então vai perder se ele vender, né? E geralmente é o que acontece. Eu acho que a perda nesse caso aí é muito prejudicial, mesmo que seja mínima, mas eu acho que prejudica bastante. Isso. E ainda tem o fator de que quem comprou a 60 ainda pensar que vai haver uma recuperação. Então ele vai vendo, né, 55, 50, 45. Dependendo de a pessoa saber, né, que o histórico, né, se aquela ação normalmente não passa de 60 historicamente, mesmo assim as pessoas tendem a, já perdendo, se sujeitar a perdas ainda maiores. É aquela questão da propensão ao risco nas perdas. Vai caindo cada vez mais, mas ela ainda continua achando e passa anos ali. Era para ter já vendido desde quando estava em 55, porque a perda seria mínima. Mas ela continua perdendo a, na ilusão, pode até acontecer, né, de ela ir a 65. Não é improvável, não. Mas, normalmente, a tendência de queda, né, é mais provável. E aí o Morgan Housel, né, quando escreveu o livro A Psicologia Financeira, ele traz um alerta muito interessante que é: tenha cuidado de quem joga um jogo diferente do seu. Então, os traders, né, estão se utilizando, né, daquelas técnicas. De repente eles conseguem, né, no mesmo dia comprar já alto
e ainda assim ter ganhos, mas eles têm estratégias específicas. Para quem for investidor de longo prazo, não adianta jogar o jogo dos traders. O jogo deles é diferente do seu. Como quem se beneficia com pirâmide, né, com Bitcoin, né? Então, quem tem conhecimento, que faça de acordo com aquilo que joga, né? Que faça o seu jogo, mas o jogo que eu chamo as pessoas é o jogo do investidor de longo prazo. Então é isso, né? Mais alguém gostaria de trazer Professor, eu vi contribuição? uma reportagem se foi, se eu não me engano, foi na Globo News, falando sobre justamente essa questão do day trader, porque as pessoas que estão querendo ganhar dinheiro do day trader em casa estão competindo com corretoras de seguros, com corretora de ações, que trabalham com supercomputadores, que fazem milhares de transações por segundo. Então, muitas vezes, o programa do computador compra e vende a mesma ação várias vezes no mesmo minuto. Ou seja, variou alguns décimos de centavo, ela compra. Variou para baixo alguns décimos de centavo, ela vende. Porque em cima dessas movimentações, ela ganha 1 centavo aqui, 2 centavos ali, 3 centavos ali, e no final do dia ela faz o resultado. Mas são supercomputadores analisando N variáveis, fazendo isso automaticamente durante o dia todo. Então, uma pessoa que fica na frente do computador olhando gráficos, muitas vezes desatualizados, achando que vai fazer um bom negócio, termina dançando. Verdade. Tem até uma base de dados, né, que faz esse registro, né, que é a da Bloomberg, né, que ela analisa os dados, né, também minuto a minuto. E esse pessoal está sempre atento, né, usando dessas ferramentas, né, máquinas mais robustas, né, de bases de dados que coletam, né, numa periodicidade, uma unidade de tempo, né, muito pequena, né. Então é bom observar isso também. Então eles têm os recursos, né, para que possam se aproveitar, e o jogo deles é outro. Bom, pessoal, então a gente ainda tem tempo, certo, aí podem trazer, certo? Mas não havendo, né, a gente encerra por aqui, né, e continua fazendo leituras, se aprofundando, né, do tema, nos conhecendo, sabendo, né, que todas e todos nós estamos sujeitas e sujeitos a esses vieses. Mais que tenhamos, né, conhecimento, né, que a gente busque, mas é saber a consciência da própria limitação é que nos leva a decisões melhores. Saber, né, que não estamos livres, né, dessas falhas humanas. E é isso que vai nos tornar seres humanos melhores também, né, com melhores decisões, fazendo com que a própria limitação seja algo a nos fazer melhorar como investidores, como analistas, né, como gestores. Então, a ideia é essa, né, de a gente se conhecer também do ponto de vista do que nos faz felizes, né? Então, essas pesquisas, né, esses levantamentos sobre felicidade, satisfação, é uma maneira também de a gente saber qual é realmente o nosso problema, né, e como nós podemos melhorar tanto financeiramente como em outros aspectos da nossa vida, né? Então, que a gente use os resultados dessa pesquisa, primeiramente, para melhorar e também para contribuir com a melhoria de
pessoas, organizações e, consequentemente, da sociedade. Então, eu agradeço pela participação de vocês, pela presença, pelas contribuições. Sempre é muito bom, né, essa turma. A participação, né, que, em geral, a turma tem, enriquece bastante nossa aula, e nos possibilita ter um momento de felicidade aqui na aula. Então, isso nos torna... É um momento gratificante, né, também. Oi? Quem falou, eu não entendi. É uma das mensagens do chat, professor, que o nome é trading de alta frequência, o que os computadores fazem. São várias vezes, tem estudos falando sobre isso, eles fazem, são algoritmos complexos, alimentados por inteligência artificial, que fazem essas movimentações, e ele vai aprendendo com as movimentações. Se ele perde, ele vai aprendendo, e a inteligência artificial vai fazendo isso várias vezes por minuto, ganhando em frações de centavos para, no final do dia, fazer o ganho. Certo. Bom saber aí, né? Já ficou informação. Oi? Além dessas questões aí do robô e dos algoritmos, ainda tem um fator emocional, né? Que eles não têm, né? Então, ele não depende de nada de emoção para tomar uma decisão, se vende, se compra. E nós, como seres humanos, além de estar muito atrás, ainda agimos na emoção muitas vezes. É exatamente isso que fala da reportagem, que o ser humano fica apostando, né, é tipo uma aposta, acha, não, vai crescer, eu vou ganhar e perdendo, não, mas vou recuperar e vai perdendo. E o computador, na inteligência artificial, se ele vê pela tendência do algoritmo dele, ele vê que vai perder, ele vende imediatamente. Isso. Então, eu ia falar alguma coisa, tinha lembrado, né, de a gente colocar esse fator assim, quando isso é parecido quando a pessoa joga xadrez com o computador, né? Ele ali, a gente está com as nossas limitações e ele já está vendo diversos lances à frente, né? Então, para quem é jogador de xadrez amador, né, que nem eu, é muito difícil ganhar do computador, né, no xadrez. Então, é bem parecido, né, com essa ideia, né? Uma máquina, né, não vai estar sujeita a fatores emocionais, né, realmente. Então, que bom, né, que a gente não é máquina, né, e que a gente tem as nossas limitações e a gente pode usar em favor, né, de um mundo melhor, tomando decisões mais conscientes da nossa própria irracionalidade. Então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de fazer as leituras, que vai nos ajudando a termos esses conceitos, né, a outros vieses, não é só a ancoragem, né? Então, o artigo do Silva e Souza vai mostrar também outros vieses. É quando a gente tende a lembrar que, por exemplo, as pessoas tendem a evitar, né, viagem de avião e andar muito de carro, né? E a probabilidade de acontecer um acidente de carro é muito maior do que a do avião. Só como a catástrofe é maior, mesmo sendo um evento mais escasso, as pessoas se lembram mais dele, né, e acham, né, que a ocorrência é maior no caso dos aviões, né, quando na verdade não é. Então, são só alguns exemplos, né? Então, isso vai
originar outros vieses. Então, vamos fazer essa leitura e continuar tratando os nossos dados e logo mais utilizando software, né, também. Então, agradeço pela participação de vocês, desejo uma excelente semana e bons estudos e boas práticas. Valeu, Valeu, professor. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa semana pra você. Obrigado também.